parte, mas vamos lá. Agora eu passo para o doutor Aparecido Inácio Ferrari de Medeiros, representante da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Alô. Senhor presidente, nobre deputado relator Rogério Marinho, senhores deputados, deputadas e autoridades presentes, povo brasileiro, primeiramente eu registro o meu agradecimento ao deputado Goulart, autor do convite para que estejamos aqui hoje, e também ao deputado Patrus Ananias, que com sua mineirice autorizou o aditamento ao convite, permitindo que estivéssemos aqui para falar nesta oportunidade importante de um tema tão substancial para os trabalhadores brasileiros, que é o trabalho, o emprego. Eu falo, senhoras e senhores, em nome da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado de São Paulo, entidade que eu honro pertencer, e aqui representando o meu presidente, Dr. Lívio Enesco, trago a saudação a vossas excelências. Quero consignar que nossa entidade representa 45 mil advogados trabalhistas. E temos aqui, inclusive, neste plenário, neste momento, um representante que muito nos honra, deputado Vadir Damus, que, por um bom período, ocupou a seccional da OAB do Rio de Janeiro, e a nossa saudação em seu nome, deputado, a todos os advogados brasileiros. Quero também dizer que sou advogado há mais de 30 anos, desde 1985. Já enfrentei inúmeras situações na defesa do emprego, do trabalho e também da empresa. E já ouvimos aqui, respeitando todas as opiniões, nobre relator, do qual somos testemunho dos depoimentos de Vossa Excelência na imprensa, do desafio que Vossa Excelência tem de ser relator desse projeto. Vossa Excelência está com a responsabilidade de falar em nome da sociedade brasileira. E por isso eu louvo e aplaudo Vossa Excelência por ter aceito esta incumbência. E falando aqui em nome dos advogados, eu não falo apenas do ponto de vista da minha corporação. Falo em nome de uma sociedade que clama por justiça, que clama por igualdade. Nós, advogados trabalhistas, somos operadores do direito. Nós transformamos o fato no direito. Nós levamos à justiça aquilo que diariamente ouvimos no banco dos nossos consultórios. É preciso deixar claro que a justiça do trabalho, que nós operadores do direito fazemos parte, efetivamente teve, em 2015 para 2016, um crescimento de 13% do número de processos trabalhistas. Mas, lamentavelmente, como foi apontado aqui hoje, em várias outras observações de depoimentos nessa respeitosa comissão que está se esforçando por inúmeras audiências públicas, infelizmente, esse número de processos aumentou por culpa exclusivamente de direitos elementares que não são respeitados, tais como falta de registro em carteira, não pagamento do aviso prévio, não pagamento de férias, não pagamento do 13º. E sabem quem são os campeões em processo no Brasil? Os bancos. Não é, deputado, aquela pequena empresa lá do bairro, aquele boteco. Não é a micro e pequena empresa que alimenta essa, aspas, indústria, fecho aspas, de processo trabalhista. São os donos do capital. São os donos do dinheiro que querem exatamente que essa reforma seja feita para que eles se livrem dessas condenações que a justiça, aqui representada pelo presidente do Colégio de Presidentes dos Tribunais de Trabalho, muito nos honra. Esta proposta trabalhista, na visão de nós, advogados, nobre relator, não é uma proposta de reforma. Com todo respeito, é um remendo. É um remendo. Ela mexe superficialmente na questão. Ela não ataca a altíssima carga tributária que atinge a folha de pagamento
e que vossas excelências deputados são pessoas muito informadas e sabem que ela ultrapassa 110% do salário. Esta reforma não ataca a questão sindical, porque embora tenhamos mais de 16 mil sindicatos no Brasil, menos de 20% são sindicalizados. Mas a questão dos sindicatos, senhores deputados e deputadas, não está apenas no sindicato de trabalhadores. Existem inúmeros sindicatos de carimbos que alimentam também as federações patronais, como, por exemplo, a Fiesp, tem no seu campo o sindicato das indústrias de chapéu e bengala, que não existe mais, mas que todo ano vai lá votar na eleição do seu presidente. Esta reforma, doutor relator, ela é sofrível do ponto de vista legislativo. Ela mistura direito administrativo com multa, com direito sindical, com direito material, e ela peca na questão da qualidade. Por isso eu sei que Vossa Excelência vai ter muito trabalho para corrigir o que foi apresentado por Vossa Excelência, porque isso foi feito nas pressas. E aí a questão que já colocaram aqui hoje é o que sobrou desta reforma. O que sobrou do emprego, o que sobrou do direito depois da aprovação do PL 432. 4302. Para que fazer esta reforma se nós não vamos ter mais emprego no Brasil? Para que fazer essa reforma se nós não vamos ter mais carteira registrada? Esta reforma, o PL 4302, criou a figura do não sindicalizado, o eterno trabalhador amedrontado por um representante lá da empresa que vai negociar os seus direitos numa sala fechada com o diretor de recursos humanos. O eterno temporário que vai ficar pulando de empresa para empresa. O terceirizado enfraquecido, que é o novo PJ, agora oficial. Que direito é esse? Que direito é esse que visa só a exploração? É a lógica que nós vemos do dia a dia da nossa experiência de 32 anos de advocacia. Essa reforma, na verdade, ela vem fortalecer uma flexibilização que já foi tentada na Europa, através dos chamados PIGs, que na sua tradução literal quer dizer porco do inglês, mas que é um acrônico que representa as siglas dos 4 países que tentaram fazer uma reforma idêntica para corrigir o desemprego e não conseguiram, que é Portugal, Itália, Grécia e Espanha. Em que o desemprego lá, com as reformas feitas, não diminuiu. E a questão ampliou-se a ponto de que os PIGs viraram os estúpides. Espanha, Turquia, Portugal, Itália, Grã-Bretanha, Irlanda e Dubai. Todos tentaram a mesma coisa e não conseguiram. Está aqui os números e os representantes técnicos do IPEA que não me deixam mentir. Fala-se da China como exemplo. Eu tive lá. Lá na China, a empresa que fabrica esse brinquedinho aqui chamado pendrive é um barracão de 2.000 metros com um prédio de 20 andares ao lado, em que o trabalhador chinês ele fica na linha de produção do pendrive, pega o elevador, sobe para sua casa, se alimenta rapidamente, dorme 3 horas, desce, trabalha, volta. Ele não vê a luz do dia. Falou-se do Japão, que não tem processo trabalhista no Japão. Sabem por quê? Porque o Japão é o único país do mundo que oficializou a morte no trabalho. No Japão existe o karoshi. Karo, excesso de trabalho. Shi, de morte. No Japão, em 2003, há 13 anos atrás, 34.427 japoneses suicidaram-se por excesso de trabalho e por depressão. Porque o japonês carrega com si a fama do forte e do samurai. E quando ele não resolve o seu problema, ele se mata. Fala-se que a CLT é antiquada, que é velha. Se formos considerar a sua idade, 74 anos, podemos até dizer que a CLT tem uma certa idade. Mas a CLT só tem hoje 14%
da sua legislação original. 14%, o resto tudo foi reformada, foi modificada. A CLT não é velha, porque o nosso Código Comercial é do tempo do Império. O Código Civil Brasileiro de 1916 só foi modificado em 2002. O Código de Processo Civil de 1973 só foi modificado no ano passado. Então não se trata de identificar uma lei por sua idade. Se queremos atualizar a CLT, teremos que pensar o processo, a lei, a questão do trabalho como um todo. E não será com essa pressa que nós iremos resolver o problema brasileiro. A CLT protege o emprego, protege o trabalho. Senhoras e senhores deputados, infelizmente vivemos ainda no Brasil o trabalho escravo. Eu sou advogado do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Confecção, popularmente chamado como Sindicato das Costureiras. Convido Vossas Excelências para irem comigo agora, no bairro do Brás, em São Paulo. Agora, na José Paulino, e lá eu dou para os senhores e senhoras mais de 50 endereços de locais em que se explora a mão de obra escrava a troca de um prato de comida para paraguaios, bolivianos, peruanos e outros co-irmãos da América Latina. Acabar com o emprego registrado é estabelecer a barbárie. É este o Brasil que nós queremos? Queremos um Brasil de igualdade de direitos. Um poeta que ontem faria 57 anos se estivesse vivo, escreveu: que país é este? Que país é este? Flexibilizar o direito como querem é involuir. Precisamos avançar no progresso. Precisamos uniformizar a igualdade. A busca desesperada pela produtividade gera mais-valia. A mais-valia gera morte. Não podemos explorar, à custa de salvar empresas, o ser humano como está se pretendendo. Sou testemunha. Fui incumbido pela minha entidade de acompanhar a reforma trabalhista. Antes de sentar nesta cadeira, sentei várias vezes ali atrás, nas outras audiências, ouvindo Vossas Excelências. O que eu estou falando aqui, eu já estou acompanhando há várias semanas, e quando eu não posso vir, eu acompanho essas audiências pelo aplicativo Infoleg. Ouvi já muitos empresários, juízes, procuradores falarem aqui. Então, o que nós queremos, o que nós precisamos, é resguardar o marco civilizatório da Constituição Federal, que se baseia no tripé: saúde, educação e trabalho. Por isso é uma falácia ficar criticando a Justiça do Trabalho, com todo respeito às opiniões contrárias, e que Vossas Excelências têm os argumentos para isso, e que eu respeito. Talvez não tenham lhe chegado os argumentos verdadeiros, como, por exemplo, nobres deputados. Ano passado, nós, operadores do direito, distribuímos, através da Justiça do Trabalho no Brasil, 17 bilhões. Eu vou repetir. 17 bilhões de reais foram distribuídos para trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. A Justiça do Trabalho arrecadou 3 bilhões em verbas para os cofres da União. O que significa, com a nossa participação, com a contribuição de juízes e desembargadores, o reembolso de 16% do seu orçamento. Falar em direito do trabalho, senhoras e senhores deputados, já estou para concluir, é falar em comida. Nós pensamos todo dia, quando nós acordamos, em comida. Vossas Excelências não imaginam, já estou concluindo, a emoção que é distribuir e devolver
um cheque para um trabalhador quando nós pagamos a sua indenização. Por isso, em nome dos advogados trabalhistas que eu represento, eu peço a Vossas Excelências que debrucem a sua consciência sobre esse projeto de reforma trabalhista, que ele precisa ser visto com outros olhos, com muito mais cautelas. Muito obrigado. Agradeço, doutor Inácio, Aparecido Inácio. Agora passo a